Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui novamente para a gente trocar uma ideia, para a gente bater um papo. E vocês devem ter estranhado que no domingão eu acabei não trazendo nenhum vídeo no canal. Não foi por falta de desejo de gravar o vídeo, mas foi realmente por questões ali que eu fui para a formatura da minha prima, chegamos extremamente tarde e eu estava extremamente rouco. Então iria ser muito desagradável eu gravar o vídeo com a voz daquela forma. E aí acabou que acordamos e eu peguei estrada e não consegui gravar porque eu peguei estrada o domingo inteiro. Fiquei o domingo inteiro na estrada, além disso, alguns problemas aí na estrada devido a acidentes que aconteceram, né? E, cara, simplesmente congestionou as rodovias e acabei perdendo o domingão praticamente inteiro na estrada. Então não tive condições de gravar, mas estou gravando agora que a gente vai comentar sobre as principais repercussões do futebol. E aí o bom é que a gente já junta tudo que aconteceu no final de semana, já atualiza tudo de uma vez e bate um papo bem dinâmico aqui. E já começamos a segunda-feira com opinião e também informação, tá bom? Vamos pra vinheta? Vamos pra vinheta, bora lá. E o seguinte, para começar a segunda-feira bem, pessoal, já quero começar com uma dica aí, ó, dos nossos parceiraços aqui da TES. A TES, ela é uma plataforma que une, que integra diversas IAs diferentes. São mais de 250 IAs que vão trabalhar simultaneamente naquilo que você deseja. Uma vai corrigindo a outra. Isso significa economia para o seu bolso, porque em vez de você pagar uma mensalidade para ChatGPT Plus, em vez de você pagar outra mensalidade para outra plataforma de inteligência artificial, você já tem todas elas integradas dentro de uma só. E além disso também vai melhorar o trabalho apresentado, porque ela vai refinando, ela vai deixando esse modelo mais completo. Estou colocando um link fixado nos comentários, tem um QR Code aparecendo aqui, você pode acessar e saber mais informações. Quem tiver aqui no canal Opina Porco também tem 10% de desconto aí na mensalidade para começar a conhecer a TES. E sempre lembrando, pessoal, que vocês apoiarem a TES é também apoiar aqui o nosso trabalho no Opina Porco, beleza? TES, onde as IAs trabalham em equipe. Tamo junto. E vamos começar, meus amigos. Ó, eu vou falar num tom mais baixo aqui, porque eu estou num hotel. Se eu ficar falando muito alto, daqui a pouco o pessoal da portaria liga para mim e vão reclamar que eu tô incomodando a galera aqui. A gente teve o jogo do Palmeiras no sábado, eu consegui assistir o jogo do Palmeiras e São Paulo. Eu acho que o Palmeiras, ele finalmente colocou a bola no chão, trabalhou algumas jogadas, utilizou o setor central, coisas que já aconteceram antes também, só que eu não sei por que acabaram se perdendo em outros desdobramentos, né? A gente já viu o Palmeiras jogando dessa forma antes, só que depois, na sequência de jogos, o time voltou a depender de jogadas pelos lados. É impressionante como o Abel, ele sempre tendencia a trazer o time a jogar aberto, jogar pelos lados. E os 3 gols que o Palmeiras marcou na vitória sobre o São Paulo foram 3 gols de jogadas que foram bem trabalhadas, bem articuladas, bem conectadas, muito coerente entre si, e também jogadas que passaram pelo centro do campo. O centro do campo, pessoal, do Palmeiras, ele fala tudo. O centro do campo do Palmeiras está gritando, pelo amor de Deus, utilizem o centro do campo. Até porque nós temos o Andreas Pereira lá, que é um jogador que articulou muito bem contra o São Paulo, fez passes decisivos e colaborou também para essa vitória. Então, assim, não foi um jogo em que o Palmeiras dominou completamente o São Paulo, mas foi um jogo em que o Palmeiras ele foi muito mais eficaz que o São Paulo. Embora a nossa zaga e as nossas laterais ainda estão sendo um calcanhar de Aquiles, porque nas jogadas aéreas simplesmente não existe marcação. A equipe do Palmeiras dorme, ninguém sobe e a gente sempre acaba tomando gol de jogadas que começam pelo alto, de jogadas aéreas. Então isso a gente precisa mudar urgentemente. Vamos ver se o Abel agora ele tenha enxergado isso e ele dá continuidade a esse trabalho. E já tem gente babando o ovo já. O torcedor do Palmeiras ele se ilude com pouco. Ele tá
Torcedor que baba ovo da Leila, torcedor que baba ovo de Anderson Barros, ele é acostumado com pouco, ele é acostumado com migalha, ele é acostumado com esmola. Então qualquer coisinha, uau, eles já se impressionam. Não é à toa que a Leila, em um momento em que os palmeirenses estão muito alegres e muito contentes por uma vitória em cima de um rival ali direto, ela aproveita para provocar os torcedores do Palmeiras com as suas piadinhas infames, mais uma vez. Porque logo que o jogo acaba, ela faz um post nas redes sociais perguntando se os torcedores estão mais calmos agora. Aquela clássica foto dela, né? Gente, posso perguntar? Ela escreve dessa forma na legenda. Uma clara provocação aos torcedores do Palmeiras. É o seguinte, Leila, não adianta nada vencer agora e chegar no final do ano, nas principais competições, a gente perder para os nossos rivais. Não adianta nada. Vamos fazer o seguinte, Leila, vamos fazer um acordo aqui, um acordo de damas e cavalheiros. Vamos fazer um acordo de damas e cavalheiros? Vamos fazer o seguinte, quando chegar no final do ano, se o Palmeiras for campeão, Copa do Brasil, Libertadores ou Campeonato Brasileiro, aí você faz a sua piadinha, aí você pode perguntar. Só que por enquanto, não queira perguntar nada não. Não queira, sabe, acidificar a torcida do Palmeiras, porque ninguém tá com paciência para sua graça. Mostra o trabalho primeiro, e aí no final do ano eu venho aqui e falo, pode perguntar. Você pode perguntar à vontade. Eu dou até razão para você. Para o Palmeiras ser campeão de Libertadores, para o Palmeiras ser campeão brasileiro, para o Palmeiras ser campeão de Copa do Brasil, eu dou até razão para você. Aí sim, eu vou falar, pode perguntar, Leila, pode perguntar à vontade. Mas por enquanto, menos. Completar ainda, ela fez um discursinho nas redes sociais. Eu acho engraçado que quando o Palmeiras vence, a Leila aparece, o Abel faz 18 minutos de coletiva. Quando o Palmeiras perde, a Leila some. O Abel, ele faz 4 minutos de coletiva e já se levanta e se retira. Por que quando vence é diferente? Porque eu acho que o torcedor, ele merece satisfação tanto na vitória quanto na derrota. Ah, Neto, mas as pessoas são assim mesmo. Elas mostram uma cara na vitória. Então, mas a gente precisa ser diferente, não é? Não adianta na vitória vir, fazer graça pro torcedor, fazer piadinha com o torcedor, que pra mim é achar o torcedor com cara de idiota. E aí, quando perde, fica quietinho. Fica quietinho e o torcedor que se lasca sozinho, né? E pra quem acha que eu tô satisfeito com essas piadinhas da Leila, com essa gracinha dela no pós-jogo, eu não tô satisfeito com isso. Porque não é isso que eu valorizo. Na verdade, eu vou estar satisfeito quando o Palmeiras tiver uma derrota e logo após ela aparecer em um vídeo sendo empática com a torcida do Palmeiras. É quando o nosso técnico, depois de uma derrota, fizer os mesmos 20 minutos de coletiva, com as mesmas frases de efeito, mas assumindo também a sua responsabilidade dentro do campo. Agora, aparecer para fazer graça, aparecer, ai, confie na presidente. Eu falo para vocês que futebol é brincadeira. Ela deu uma dessas. Vocês acreditam que ela falou isso? Ela falou que futebol é brincadeira, que futebol é entretenimento. Ela tá achando o torcedor com cara do quê? Com cara de idiota, com cara de imbecil? Ela acha que a gente esqueceu, o que aconteceu há um mês e meio atrás? É sério que ela acha que a gente esqueceu o que aconteceu há um mês e meio atrás por causa de uma vitória no Campeonato Paulista contra a equipe do São Paulo, que tá apanhando até de Primavera, Veloclube desses times aí? Com todo o respeito do mundo? Não, a gente não esqueceu. A gente não esqueceu. E meus amigos, vamos lá. No domingão, eu acabei perdendo muitas atualizações sobre o caso aí do Paquetá. Inclusive, eu também não consegui assistir o jogo do Flamengo. O Flamengo que acabou tomando um revés de 2-1 contra o Fluminense. E o Flamengo que agora está na zona de rebaixamento do grupo dele. Muita gente falando sobre a questão do rebaixamento e tudo mais. Só que o Campeonato Carioca, galera, ele funciona de uma forma diferente. Por exemplo, do Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista você tem uma classificação geral e as equipes rebaixadas, que ficam ali na zona vermelha, vamos chamar assim, elas de fato são rebaixadas. Lá no Campeonato Carioca, ele é diferente isso. Você tem ali um quadrangular, que são compostos de 2 jogos, que acontecem para definir quem cai ou quem não cai. E o Flamengo, ele tem esse risco de ir para esse quadrangular,
Depende agora de outros resultados, depende de fatores externos, o que é muito ruim, claro, mas isso não significa que ficar em último na colocação do grupo vai rebaixar diretamente, porque você tem essa disputa quadrangular que vai acontecer. E a equipe do Flamengo, cara, é uma equipe muito qualificada, né? Provavelmente as equipes que vão estar nesse quadrangular de rebaixamento serão equipes tecnicamente mais fracas. Então é bem provável que, se o Flamengo tiver que disputar isso, ele vai chegar com um extremo favoritismo. Eu, sinceramente, acho muito difícil o Flamengo ser rebaixado no Campeonato Carioca. Eu vejo a torcida do Flamengo dividida, alguns falam assim, dane-se esse Carioca, e já vejo outros demonstrando uma certa preocupação. Pô, mas isso não pode acontecer, agora já tá com o elenco titular, colocou jogadores ali como Royal, Lino, que não estão performando aquilo que a gente espera, né? Eu vi um pouco da repercussão com os torcedores do Flamengo, mas, de fato, eu não assisti o jogo, então eu não posso dizer para vocês como foi o jogo, mas é um jogo que tem peso, é um jogo que a derrota, ela acaba tendo uma carga maior, e com todos esses fatores, né, já junta a galera da mídia, que já coloca ali um tempero, já joga aquele sensacionalismo que a mídia gosta de fazer, mas na verdade não, na verdade você tem esse quadrangular que é disputado. Neto, tu não acha que é vergonha o Flamengo disputar um quadrangular de rebaixamento no Campeonato Carioca? Todo mundo sabe que o Flamengo começou jogando com a equipe sub-20, né? A competição. Equipe sub-20 é essa que, na minha visão, tinha que ter apresentado um futebol melhor do que apresentou. O futebol da equipe sub-20 foi muito fraco, galera. Pô, equipe sub-20 do Flamengo. Essa equipe aí não foi aquela que foi campeão mundial contra o Barcelona? Não foi? Deveria ter apresentado um futebol melhor. É até por isso que vem aquele planejamento de reestruturação da base que o Flamengo está fazendo. Vocês viram que a gente falou sobre isso no sábado, da reestruturação da base. Então, eu acho que a equipe sub-20 deveria ter apresentado um futebol melhor, sim. Mas a equipe sub-20 foi muito displicente, porque para mim isso é displicência. A equipe titular teve que entrar, teve que assumir, e assumiu justamente em jogos que têm um peso maior, que são jogos contra o Vasco, que é um clássico, contra o Fluminense, que é um clássico. Agora tem jogos mais complicados no meio de tudo isso e precisa se livrar aí de qualquer sombra de rebaixamento. Eu acho, sinceramente, que não vai ser rebaixado. Vamos aguardar para ver como vai ficar lá. Continuando falando aqui do Flamengo, Flamengo chega a acerto financeiro com o West Ham por Lucas Paquetá. Então nós tivemos essa atualização também, em que o Flamengo chegou em um acerto no valor de 41,25 milhões de euros que vão ser pagos de forma fixa. Então o Flamengo tira o bônus por meta e melhora um pouquinho os valores fixos. Antes o Flamengo dividia isso, né? Uma parte fixa, outra parte com bônus por meta, mas não chegava nesse teto. Agora o Flamengo começa a chegar nesse teto de 255 milhões de reais. Se essa contratação aqui se confirmar, que agora parece que o West Ham sinalizou positivamente, o presidente do Flamengo, BAP, falou sobre isso, diz que existe ali uma expectativa muito positiva para esse acerto se concluir até mesmo no início agora dessa semana. Então nós teremos aqui a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. Um jogador que tem mercado na Europa ainda, é um jogador do futebol europeu, que vai retornar ao Brasil, mesmo com o mercado lá fora, mesmo querendo que ele fique lá fora, volta para o Brasil, é repatriado pelo seu clube, né? Pelo seu clube de formação, pelo maior valor da história. Tem um peso grande no futebol brasileiro, porque até alguns anos atrás, a gente não via as equipes brasileiras fazendo, assim, sabe, investimentos desse gabarito, desse nível. A gente não via as equipes brasileiras tirando jogador de futebol espanhol, tirando jogador de futebol inglês. A gente via assim, o cara, 30 e lá vai cacetada anos, quase 40 anos, sai de lá porque não tem mais mercado, volta para o Brasil, vai aposentar a sua carreira no futebol. Agora não, aqui a gente fala de caras jovens. É como, por exemplo, a negociação do Palmeiras com o Vitor Roque. Teve a humildade de voltar para o futebol brasileiro, ele enxergou que aqui ele poderia recuperar o seu valor, recuperar o seu futebol,
veio para a equipe do Palmeiras em uma das negociações mais caras também da história do futebol. Um jogador que não tá vindo para encerrar a carreira, muito pelo contrário. Ele tá vindo para reacender a carreira dele novamente, que acabou sendo estacionado no Barcelona, depois ele foi pro Betis. O Betis não queria negociar ele, não queria a saída dele. O diretor de futebol do Betis falou isso em entrevista e ele voltou para cá. Então, negociações desse porte, desse gabarito, a gente não via no futebol brasileiro. E agora nós estamos vendo. Então, essa semana pode ser muito histórica, não só para o Flamengo, para a torcida do Flamengo, mas para o futebol brasileiro como um todo, porque é mais um jogador que faz esse caminho. Não o caminho da aposentadoria, não o caminho do declínio da carreira, do fim da carreira, mas sim o caminho de que, ó, eu quero seleção, eu quero voltar a estar em evidência, a ser protagonista e no Brasil eu posso ser. Então é importante, cara, é importante isso para o futebol brasileiro como um todo, porque pode servir para estímulo também de outros jogadores, tá? E por falar em importância do futebol brasileiro, vocês viram aqui, né, ó, o Diário AS destacou o Endrick. Endrick é um escândalo. O brasileiro liderou o Lyon na vitória sobre o Metz. Com um hat-trick, ele já acumula 5 participações em gols em suas 3 primeiras partidas na França. Como se não houvesse amanhã, como se cada partida fosse a última da sua carreira, uma carreira que mal começou. Endrick brilhou mais uma vez pelo Lyon. É isso, pessoal. O Endrick, ele tomou uma decisão muito inteligente, né? Quando ele decidiu ir pro Lyon, ele precisava disso. E o moleque tá felizaço lá. O moleque tá dando assistência, marcando gol em toda rodada. Toda rodada. Isso vai ser muito bom para ele oxigenar o futebol dele, para ele pegar confiança. Muito, muito bom mesmo. Muito feliz pela temporada que o Endrick faz, feliz também pela temporada que o Estevão tá fazendo no Chelsea. Baita jogador, fez uma participação também ontem com um gol e tudo mais. Então, é o futebol brasileiro aparecendo aí, né? Os garotos do futebol brasileiro aparecendo. Coincidentemente, 2 aí da base do Palmeiras, que vem fazendo um trabalho absurdo, um trabalho espetacular, como a gente pontuou até mesmo no sabadão. Beleza? Coloca nas opiniões aí. Tamo junto. Valeu, falou. Até mais.